Hi, how are you? It's me, Luke, from King in the Belly. Hey, welcome to the King in the Belly backyard. If you haven't been here before, or you haven't been to one of our events, let me fill you in. The King in the Belly backyard started in Hacktown, which is one of the coolest, I don't know, is it a festival, is it a conference? Anyway, it's one of the coolest events in Brazil. It's kind of like South by Southwest, but it's in a town called Santa Rita do Sapucaí in the mountains in Brazil. Inside the backyard, we mix music talks and showcases. We think that the most important element is the backyard. To us, the backyard is a place where you can meet new people and listen to good music in a completely relaxed environment. So for the online version, we asked artists to record their songs in their backyard, the place where they found some relief in what's been a really rotten year for everyone. Also, by having this version online, it's allowed us to invite artists from all over the world. So not only do we have some really cool Brazilian artists, we've also got artists from Argentina, the US, and even Australia. Yeah, Australia. So sit back, open a coldie, and enjoy the show. É ajudar os pequenos mesmo, é fazer uma coisa que os grandes têm todo um suporte atrás, né? Tem a gravadora, tem, né? Enfim, os pequenos é que eu acho que ficam muito perdidos naquele Sim. painel da disco que a Flávia falou. Eu acho que me deu bem essa dimensão, né, do quanto os maiores até saíram, né, quem estava ali já tem anos de estrada sabia do que ela estava falando, e uma galera que era novata, tipo, não tinha a menor ideia do que era. Eu queria que vocês se apresentassem primeiro. Bom, eu sou a Cris Falcão, trabalho na indústria da música há quase 20 anos, comecei minha carreira em mercado financeiro, trabalhei em consultoria, mas uma vez que você entra nesse mercado, nunca mais na vida você sai, porque ele realmente é muito apaixonante. Trabalhei 15 anos à frente de uma grande editora tradicional, independente aqui no Brasil, que foi o meu grande aprendizado na indústria, em toda a parte de direito autoral dentro do dia a dia. Não sou advogada, sou economista. Nessa hora mais jurídica eu recorro aos meus amigos queridos, como Flávia Tendler, mas eu tenho um conhecimento muito vasto no direito autoral por ter realmente vivenciado 15 anos esse processo, toda a transformação do físico para o digital, enfim, tudo que isso mudou na cadeia, né, na indústria criativa, e assim estamos aí. Hoje eu atuo frente a uma agregadora, que é uma distribuidora digital do Grupo Universal Vivendi. A gente faz um trabalho realmente de levar a música independente para todas as plataformas e fazer o maior spread desse conteúdo para o mercado não só brasileiro, como internacional. MD não, a primeira, né? Bom, começo já logo rebatendo, mas olá a todos, eu sou a Flávia Tendler, eu sou a advogada de plantão, eu digo que eu sou a burocrática, como diriam, a burocrática do rolê. Também já estou nesse mercado há 20 anos, quase 20 anos. Eu comecei como estagiária em 2002, depois me formei e continuei como advogada, trabalhei muitos anos num grande escritório que eu adoro, que eu sempre falo, que é a Copyright Consultoria, que me deu a base de quem eu sou hoje, que é da Silvia Gandelman, que, para mim, assim, eu digo que ela é minha eterna tutora. De lá, eu fui para uma loja de música digital na área de negócios, migrei totalmente para implementar a loja do IG, Musig. E aí foi interessante viver na prática o dia a dia das negociações, de tudo, e eu ficava um pouco híbrida, porque como eu me dava muito bem com o jurídico, eu acabava sendo a ponte de contato, era uma felicidade para eles, que já ia o problema pronto, e a gente trabalhava muito comum. Depois eu fui para uma associação de gestão coletiva, onde eu gerenciei o escritório de São Paulo. Depois fui para essa mesma associação no Rio, trabalhar junto com a diretoria numa parte de assessora. Na época que estava mudando a lei, inclusive, que tinha que fazer mandar a documentação, a implementação da lei de direitos autorais, até que eu saí em 2017 e abri meu escritório.
Então, eu tenho formação em Direito, pós-graduação em Propriedade Intelectual. Quando eu saí dessa associação, eu fiz a coisa que eu sempre digo que, para mim, foi uma supervivência que eu recomendo. Eu fiz uma extensão em Berkeley, na Califórnia, de Copyright e Videogame Law, porque hoje em dia, no digital, você tem que entender as duas legislações. Elas estão, embora a gente tenha uma legislação muito específica, você tem que entender. E, desde então, estou com o meu escritório e trabalho tanto para artistas, quanto para uma emissora de televisão, como para uma plataforma digital. E eu adoro a parte tecnológica. Bom, essa sou eu. Pensando nos pequenos, como é que você começa, né? Começa, eu digo, né? Você vai lá, fez a música está pronta. Qual é o caminho para se manter legal desde o começo? Acho que a premissa, até para começar isso e eu jogar essa bola para a Flávia, eu acho que eu costumo, quando eu tinha meu selo e eu atendia artistas muito pequenos, em início de carreira, eu costumo dizer que tem um passo a passo aí, né, no processo para você chegar na remuneração do direito autoral um dia na sua vida. Então, no momento que você entra no estúdio para gravar a sua música, fazer a sua produção ali, gerar aquele conteúdo em áudio para ser propagado para o mundo, tem um processo que antecede. Então, para que aquela música seja gravada, alguém compôs, alguém escreveu, né? Para que aquela música seja gravada, alguém colocou uma voz ou um instrumento, se não tiver interpretação vocal. No momento essa música está pronta, o que fazer com ela? Então, eu sempre digo assim, comece lá atrás. Se você, uma vez que você compõe uma música, você precisa dizer para o mercado, para a instituição, assim, estou aqui, essa música existe, eu sou essa figura, e aí entram todos os titulares da cadeia. E aí a gente começa a dividir o joio do trigo. Então, nesse sentido, eu passo a bola para a Flávia, porque assim, eu coloco de uma forma bem simples, porque o cara que entra no estúdio, um artista independente, ele nem sabe o que é obra, não sabe o que é fonograma, não sabe nada. Então, assim, por isso que eu coloco dessa forma, porque eu sei o quantas pessoas já me procuraram em estúdio e falavam assim, nossa, não sei de onde começar. Então, eu acho que a Flávia pode explicar super bem esse processo do que é o que dentro desse processo, after estúdio, né? Depois de estúdio, o que é o que? Eu sempre digo que a primeira coisa que você tem que saber é quem é você na cadeia do direito autoral como um todo, porque você pode ser todos, inclusive, mas você tem que separar aonde você é. Se você compôs a música, você é o autor, se você é a autora ou a compositora, eu estou me corrigindo de falar sempre no feminino. Se você é autora ou compositora, você escreveu aquela música, você escreveu aquela melodia, esse é o primeiro passo. Porque a composição, a obra, é a base de toda a cadeia de direito autoral e do que vai acontecer depois. É que hoje em dia eles nascem todos misturados. Quando a gente fala, por exemplo, de trap, de rap, muitas vezes as composições são no estúdio na hora que estão gravando e então as figuras se misturam. Então, para você não se confundir, você tem que saber, beleza, eu participei da composição, eu sou a compositora, eu sou a autora, eu faço parte dessa obra. Pode ser individual, pode ser com parceria, tanto faz. Aí você pensa na obra, o que você quer fazer com essa obra? Vou cuidar sozinha? Vou passar para alguém administrar? Hoje, dentro da cadeia independente, existem editoras muito, muito particulares de nichos e que vão saber atender como trabalhar melhor a sua obra. Sem contar que tem as majors, que aí também, sim, mas a figura de administração tanto pode ser a editora musical, e hoje em dia a gente vê empresas de administração apenas, hoje a gente vê modelos de negócio híbrido, mas aí a gente pensa, isso na parte da composição, isso é a obra existindo. Você tem que, primeiramente, assim, em paralelo, se filiar, sim, numa sociedade de gestão coletiva, porque a execução pública ela é toda arrecadada e distribuída através do sistema ECAD e associações. Então, você tem que se filiar. Compôs a música, se tornou um titular, se filia numa associação de gestão coletiva, eu já aconselho, hoje em dia, se filiar em todas as categorias, porque acontece muito de você ir se transformando ao longo e você já deixa isso resolvido, não tem custo, não tem problema, você já deixa isso resolvido. Depois você pensa, como que eu vou trabalhar essa obra? Eu vou querer trabalhar sozinha? Vou passar para alguém administrar? Isso será feito através de um contrato. Aí a gente está falando da parte autoral. Na parte do conexo, que a gente chama, e eu não estou fazendo seu Miyagi hoje,
eu mudei. Na parte de conexo, a gente está falando de toda a cadeia que participa das gravações, que o nome técnico são os fonogramas. E aí eu vou falar o começo da cadeia e a Cris tira de letra a parte toda comercial e de... eu digo que eu sou publicitária, assim, a troca é isso. Ela entende de como funcionar na prática e eu entendo como proteger. Então, a primeira coisa você tem que entender quem bancou a gravação. Porque existe muita confusão entre o produtor musical e o produtor fonográfico. Hoje em dia, como existe uma produção muito fácil de se fazer, independente, muitas vezes se misturam sim, mas tem que entender que o produtor fonográfico é quem banca aquela gravação, quem organiza, é o grande orquestrador. Hoje em dia você pode ter mais de um produtor fonográfico e virou um pouco de base de negócios mesmo. Eu não tenho uma grana para pagar o produtor musical do estúdio, combino uma coprodução, isso é possível. Só não pode confundir diretamente um produtor musical de um produtor fonográfico. O Fafá, sabe uma coisa que eu acho que seria legal você falar? Que quando você colocou que um dos primeiros passos é se filiar numa sociedade de gestão coletiva, que você aconselha já a se filiar em todas as categorias. Realmente dizer para esse cara que está lá no comecinho da carreira dele, o que são essas categorias, que de repente pode facilitar para um cara na hora de se fazer a filiação. As categorias da parte autoral é o autor, e editora teria que ser uma pessoa jurídica, não é diretamente o titular pessoa física. E as categorias de titular da parte conexa, que a gente chama, e você pode se filiar em ambos, são as gravadoras, que são as produtoras fonográficas, que podem sim ser pessoa física, porque você pode se bancar, são os intérpretes e os músicos acompanhantes. Esses são os 5 titulares que recebem via execução pública. Autor e editora, se houver, produtor fonográfico, intérprete e músico acompanhante. Existe a discussão do arranjador e do produtor musical, que podem entrar no ISRC ou não. Existe uma parte do percentual que sai do músico acompanhante, muitas vezes para pagar o arranjador, então tem que ser muito bem definido, mas a base são esses 5, músico acompanhante, intérprete, produtor fonográfico, autor e editor. Isso é isso. Aí você tem que entender, então, nesse momento, se você faz parte da obra e do fonograma, se você faz parte dos dois. Na cadeia da obra é muito mais fácil, porque ou você compôs ou você não compôs, e passou para alguém administrar ou não. E na parte do fonograma, que são os direitos conexos, entender se você bancou, se você investiu, ou se você só gravou e botou voz como intérprete, se você só participou como músico acompanhante, porque é assim que vai ser feito o cadastro do famoso ISRC, que é como se organiza o registro dos fonogramas. Os registros de obra não são obrigatórios. Então, é um direito declaratório, você se declara dono. Existem algumas outras questões jurídicas que eu não vou entrar muito no mérito para não confundir, e eu estou tentando falar mais de ordem prática. Mas, por exemplo, quem gera o ISRC é o produtor fonográfico. Por isso que eu digo que tem que estar muito definido quem é o produtor fonográfico, quem é o intérprete. Podem ser mesmo, você pode ser o cantautor, que a gente fala, que é o cantor, que é o artista e que é o próprio produtor fonográfico. Hoje em dia é muito comum isso se ver. Mas tem que estar muito organizado, porque quando você quiser passar para a segunda etapa de arrecadar esses seus valores, tem que estar organizado, porque dentro do ECAD você consegue organizar mais fácil, porque assim, a logística ela já é bem definida e tem auxílios, mas quando você passa, e aí a Cris vai conseguir detalhar as importâncias disso para a parte de distribuição, e hoje quando a gente fala de distribuição, ela é digital, aí tem as outras figuras que são figuras comerciais, elas não são titulares de direito autoral, elas são licenças que são dadas e são os intermediadores ou a ponta final. Então, tem que também entender essas diferenças. Quem é o produtor fonográfico, o que é uma distribuidora e uma agregadora, como você chega nos players e depois a cadeia inversa, como você recebe. Quem são as gravadoras, né? Mas é que hoje em dia, para o mercado independente, eu gosto de falar o que acontece no mercado independente. A importância dessa organização das informações.
Porque eu isso acho é que assim, fundamental. em 2019, pelo resultado da IFPI, que é o resultado da indústria fonográfica mundial, o streaming, ele já mais do que 50% de toda a receita da indústria fonográfica. Então, a gente vive um mundo digital, é um caminho sem volta e cada vez mais ele vai atingir números maiores do que 50%. Então, o mercado físico ele é um mercado que hoje é o glamour, é a boutique, né? Então, você fazer um vinil de um produto, enfim, é uma coisa muito específica para projetos especiais. Então, considerando que o mundo é todo digital, o consumo da música está no mundo digital, nos players, enfim, seja qual for da sua preferência. Então, realmente, como a Flávia falou, essa identificação desses titulares e dessas personas dentro da cadeia, ela é fundamental no momento comercial da coisa. Porque quando a gente vai, eu costumo dizer que para traduzir isso, a minha empresa é uma empresa americana, né? Então, quando a gente vai traduzir o Brasil para o mundo, é muito complexo. A Flávia colocou um ponto muito importante, isso dentro do mercado independente é muito comum. Então, o Brasil não tem o conceito de selos muito estruturados. A gente tem grandes gravadoras, que são as multinacionais, Warner, Sony, Universal, uma produção livre, que é uma independente grande, uma DEC, enfim, são empresas estruturadas para atender. Mas essas empresas, elas não pegam, você não entra lá do nada, né? Então, tem um processo. Então, foram criando condições de selos menores no Brasil. Então, só que o grande lance, por isso que é muito legal o mercado hoje estar se preocupando em capacitar pessoas, com milhares de cursos, enfim, é porque tudo começava sem um critério. Então, o cara chegava no estúdio lá, como a Flávia falou, moeda de troca para gravar, o cara não tinha grana. Eu falava, eu preciso gravar essa faixa, custa 5 paus para gravar a faixa. O cara falou, eu tenho 2.000. Então, beleza, nos 3.000 que você não tem para me pagar, eu vou entrar no seu ISRC como produtor fonográfico. E o produtor fonográfico, ele é um pilar extremamente importante na cadeia digital, porque ele é o cara que vai receber todo aquele montante de dinheiro que gerar. Então, no momento que você divide essa fração, de falar assim, eu tenho metade para pagar, aquele cara vai ter a participação, uma das principais participações dentro do processo do digital. Então, primeiro, identificar quem é você, fato, como a Flávia falou, fundamental. No setor independente, que é onde o King and the Belly fala né, assim, com o tipo de artista que vocês trabalham, é o cara que pode ser tudo. Como a Flávia falou, cantautor, produtor fonográfico, próprio produtor musical no home studio, enfim. Então, se você é tudo isso, maravilha. Então, como que você vai colocar tudo isso para fora, distribuir isso e se remunerar disso? Então, entende-se que o cara é o cantautor, um artista pequenininho lá que toca nos bares, resolve gravar sua própria música, se torna o produtor fonográfico dele mesmo e distribui esse conteúdo. Aí entra essa entidade, como o mundo é digital, como a gente falou, não tem mais o disco físico na prateleira, existe uma entidade chamada agregadora, que ela fica entre o conteúdo pronto, a música pronta, aquela master, mix pronto, para as lojas. Então, essa entidade, ela foi criada, não existe a possibilidade de você distribuir o seu conteúdo, se você gravar no seu home studio dentro do Spotify, sem essa entidade agregadora. Essa entidade, ela tem vários modelos de negócio. Para o mercado independente, para os pequenos que realmente estão começando, a gente sempre aconselha o cara a procurar uma agregadora de autoatendimento, que a gente chama que é o modelo self-service. Você entrega o seu conteúdo, você cria uma conta sua nesse ambiente, sobe as suas músicas e distribui. No momento que você faz isso, você dá um aceite num contrato. Aí depois a Flávia complementa. Esse é o trick da história, é o perigo da história. Tome muito cuidado. As plataformas de autoatendimento são incríveis, funcionam perfeitamente bem, só sempre se preocupe em ler, que depois a gente traz uns elementos. Então, esse artista menor, a gente realmente aconselha uma agregadora de autoatendimento, que o cara vai fazer tudo sozinho. Existem agregadoras que a gente chama modelo de parceiro de negócio. A Ingrooves, que é a minha agregadora, a gente trabalha nesse modelo de negócio. Então, idealmente, a gente prefere trabalhar com selos menores, né? Selos independentes. A gente não faz um trabalho direto com o artista, a não ser que seja um artista já de midstream para mainstream e que tem ali uma estrutura de equipe, de marketing, porque a nossa plataforma ela é muito robusta, ela é grande, ela é intensa. É como se eu tivesse que dar uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir. Então não faz muito sentido para a gente o autoatendimento, porque aí eu não vou conseguir ajudar aquele artista e ele não vai conseguir se beneficiar da minha plataforma. Então se torna uma relação tóxica. Então a gente recomenda de fato para o artista que está em início de carreira
ou que está num processo que ele não tem um suporte de equipe, use as plataformas de autoatendimento, só tomando cuidado na hora de fazer os seus aceites, de ler o que você tem que ler lá dentro. Então, no momento que você distribui, seja por um selo via Grooves, ou seja por um autoatendimento, você coloca o seu conteúdo nas prateleiras que antigamente eram os mercados, né? Hoje as prateleiras são playlists das principais plataformas. A gente trabalha no Brasil, as mais fortes são o YouTube, que é o nosso maior consumo no YouTube, Spotify, a Deezer é um parceiro muito forte, que ele está crescendo muito no Brasil também, tem Apple, Amazon já um pouquinho mais para trás no share, mas esse é o modelo. Então você coloca à disposição do mercado e cada usuário tem o seu player favorito para consumir. Aonde que isso reverte, né? Eu, como agregadora, eu vou entregar aquele conteúdo, eu vou me remunerar daquilo, porque o acordo para receber os direitos é entre o Spotify, a Deezer, o YouTube com a agregadora. E a gente recebe aquele montante de dinheiro com base nos contratos que o usuário, que o artista, o selo tem com o agregador, ele vai receber a parte dele. Então, a agregadora pega aquele dinheiro e paga para o produtor fonográfico. No caso, especificamente do autoatendimento, o cara mesmo que subiu o conteúdo dele, ele é o próprio produtor fonográfico dele, ele vai receber na conta dele lá PayPal, seja qual for o modelo, e vai receber. Quando é um processo de agregadora que trabalha com selos, a gente recebe esse valor e paga para o produtor fonográfico, também conhecido como selo, como gravador independente. Os nomes são independentes, mas assim, a questão é o cara que, como disse a Flávia no início, que bancou aquela produção. Esse cara recebe esses dinheiros, e é papel dele distribuir isso para a ponta final. Então, se estamos falando de um artista independente, pequenininho, que está fazendo seu processo pelo autoatendimento, ele vai receber diretamente. Ele é o dono do fonograma e ele paga para quem ele tiver que pagar ou não tem que pagar para ninguém. No caso de um selo um pouquinho maior, que tem 5, 6 artistas ali, a agregadora vai pagar para ele e ele vai repassar esses royalties, que a gente chama esses direitos, para toda a cadeia que está envolvida, inserida ali. Eu nem sei se é o caso, Fafá, você me corrige se eu estiver errado, da gente entrar muito nessa questão do que de fato é pago, músico acompanhante, etc. Porque talvez, até acho legal porque tem muito músico acompanhante no mercado independente, mas assim, de uma forma talvez mais leve, né? Porque hoje a cadeia, como que funciona o pagamento? A gente tem, vou dar um exemplo de um player específico. Então, de 100% dos royalties, dos R$100 gerados, vamos dizer assim, R$30 é de um player específico, do cara que é lá a loja, R$58 é do produtor fonográfico, pode ser o selo, a gravadora independente ou o próprio intérprete, e 12% é destinado ao direito autoral da composição, da obra, do início da cadeia, como a Flávia falou. Nesses 12%, a gente está falando que 3% dele é pago pela sua sociedade de gestão coletiva, UBC, Abramo, Socimpro, seja qual for, porque esse dinheiro é arrecadado através do ECAD, porque o streaming já foi super comprovado que é considerado execução pública. 9% desse dinheiro, ou seja, 2/3 da maior parte desse dinheiro, para você receber, existem poucas formas, e aí tem um lance do mercado que a gente questiona muito, que é uma coisa que eu e a Flávia, a gente é super rigorosa nas nossas críticas. Para você receber esses 2/3 dessa sua parte autoral, que já é desse tamaninho, principalmente no mercado independente, você precisa estar ou atrelado a uma editora que é filiada a uma associação chamada UBEM, que é a União Brasileira dos Editores de Música, ou através da Abramo Digital, que também faz um trabalho com as editoras, ou a Socimpro Digital, ou você não vai receber nunca. Então, assim, via de regra, a grande parte da cadeia, principalmente do independente, que não tem a informação, não sabe que é uma editora, não sabe, nunca vai receber esses direitos. É muito importante, então, entender quem é quem no processo. Sociedade de gestão coletiva, você tem que se filiar em qualquer instância. Obrigatoriamente, para você ter um RG dentro do mercado da música, você precisa se filiar a uma sociedade de gestão coletiva. Ponto. A editora é uma figura jurídica, uma empresa, que o papel dela é pegar essas composições e explorar isso ao máximo no mercado, promovendo usos para que o autor se remunere e consiga ter um trabalho sustentável. Então, o que são esses usos? Sincronização em filme, publicidade, livro didático, quantas letras são usadas, por exemplo, em livros de literatura. Tudo isso é um papel da editora de propiciar mais usos.
para que o cara se remunere melhor e seja mais sustentável. Então, é super importante esse papel, obviamente, saber escolher a editora certa, mas essa figura é extremamente importante, porque lembrando que quando a gente fala que lá no digital, que hoje é mais que 50% da indústria, 2/3 do seu autoral, eles são arrecadados através dessa entidade, porque sem ela, você sozinho, independente, não vai receber, é muito importante ter uma editora parceira. Obviamente, tem milhares, como a Flávia falou no começo, saiba escolher, pesquise, se informe, leia, as sociedades de gestão coletiva, os blogs, o Instagram, tem muita informação, a Abramos tem muita informação legal, que eles têm dado uma coisa bem didática recentemente. Então, acho super importante acompanhar, né, para poder realmente ter a informação certa e buscar os parceiros certos. Falando para o mercado independente, então, você foi através de uma agregadora, seja essas que você consegue fazer autoatendimento, ou você é um selo mais robusto, você está falando única e exclusivamente da gravação, do fonograma. A gente não está falando em momento nenhum da obra. Então, existe uma cadeia que deveria ter sido cumprida e que nem sempre é. A primeira coisa, quando você vai gravar uma obra de alguém, você tem que pedir autorização para gravar essa obra. Hoje em dia, no mercado independente, isso passa batido. Por falta de conhecimento, muitas vezes por falta de verba e por achar que não tem consequências. E podem ter consequências, como uma música tomar um strike, ou seja o que for, porque o dono pode reclamar a qualquer tempo. Depois, você produziu o fonograma, você se identificou como produtor fonográfico, como artista, como for, e aí você vai lidar com a cadeia de distribuição, que é exatamente o que a Cris falou. Mas a parte autoral, ela é arrecadada de forma diferente. Então, tem essa divisão de 3% a título de execução pública, que é pago através do ECAD, 3% é pago a título de execução pública, e esses 9% a título de direitos mecânicos, que a gente chama. Então, primeira coisa, o que a gente vê acontecendo, duas críticas aí, nem críticas, na verdade, informações que devem ser mais divulgadas. Quando você faz o ISR, você faz a produção fonográfica e você acha que dá muito trabalho gerar o ISRC, ou você não se filiou numa sociedade de arrecadador, porque quem passa o programa, e hoje em dia você consegue fazer tudo online, para gerar o código de ISRC, que é a identidade do fonograma, são as sociedades de gestão coletiva, e aí depois você passa para eles e eles cadastram. Então a gente vê muitas vezes o produtor independente não entendendo uma coisa ou outra, por isso que eu digo que é importante você entender quem é você e os passos, e aí vai subir a música com pressa, sempre tudo para ontem, e nos termos de aceite, leiam todos os contratos, leiam as letras miúdas. Eu acho que todas as agregadoras têm pontos positivos e pontos que devem ser melhorados, principalmente em termos da proteção autoral, e essa é a minha crítica quando eu falo, porque se criou uma forma de burlar o sistema, onde criam-se códigos de ISRC fakes, para você conseguir subir para as plataformas, normalmente usando códigos estrangeiros, porque aí a gente tem que entender que direitos conexos, que é essa parte do produtor fonográfico, nem sempre, não são todos os países que tratam com a mesma igualdade do autoral como o Brasil faz, embora o ISRC seja um código internacional usado, em teoria, internacionalmente, não é tão necessário quanto no Brasil, porque você precisa do ISRC para receber da execução pública. Mas quando você você passa para alguém o direito de gerar um ISRC para você está passando a sua propriedade para essa pessoa. Então, se na letra miúda está dizendo que aquela plataforma vai gerar o ISRC e se ela gerar, ela pode ser produtora fonográfica, você está pegando todo aquele seu investimento e dando para alguém assim, toma de presente para você, porque por falta de conhecimento. Então, e é importante, Fafá, eu queria fazer um adendo a essa informação, que assim, essa coisa do ISRC, que a agregadora pode gerar automático, isso é uma coisa criada no mercado há uns anos atrás, todas as agregadoras têm essa possibilidade. Muito porque o imediatismo do lançamento de uma canção, assim, muitas vezes ele exigia e o cara não tinha essa informação. Isso foi muito atrelado ao mercado internacional, que realmente o mercado brasileiro exige que você tenha um ISRC devidamente registrado na Associação de Gestão Coletiva para você receber seus direitos. O mercado internacional tem outras regras que a gente não vale nem trazer aqui, mas assim,
Isso foi criado lá fora. E o brasileiro, né, muito espertamente, no começo do processo do mundo digital, as agregadoras que trabalhavam, que não tinham muita preocupação com o autoral. Ninguém se preocupava muito com o que estava registrado, enfim. Então, foram milhares de lançamentos com esses ISRCs, que a gente chama de fictícios. Eles são ISRCs válidos, mas você não vai conseguir se remunerar corretamente no território brasileiro. Então, é extremamente importante, eu sempre aconselho, a gente tem, a Ingrooves tem, se você falar assim, atrele um ISRC para mim aí, a Ingrooves vai atrelar um ISRC para você. Mas a gente não começa nenhum processo sem falar para o cara, faça o seu ISRC pela sua sociedade de gestão coletiva. A gente não quer subir nenhum conteúdo musical usando um ISRC que é americano, que é o que a gente vai prover para ele, é um ISRC americano que ele não vai conseguir. Depois, o grande lance é assim, todo mundo fala, não, mas tudo bem, troca depois. Não troca. Você tem que derrubar a música, subir com o novo ISRC, e aí o que ficou para trás, ficou para trás. Você não consegue se remunerar de volta. Então, sempre faça o passo 1 da sociedade de gestão coletiva de criar o seu ISRC, que é super importante. O ISRC tem um código que começa com o código do país, da gravadora em um número sequencial. Se você faz um ISRC com o S, por exemplo, teoricamente este é um fonograma americano. Então, a sociedade brasileira, em teoria, deveria repassar para a sociedade estrangeira, para essa sociedade repassar para o titular. Só que nos Estados Unidos não tem titular conexo. O que acontece com esse dinheiro? Isso é uma questão também mal informada, mas não vem ao caso, porque agora a gente está falando de Brasil. Depois, se você for registrar esse ou S no Brasil, você vai sair prejudicado. Porque o fonograma brasileiro, ele é extremamente protegido mundialmente, porque todas as associações têm convênios com as associações estrangeiras, conseguem arrecadar quando tem direito conexo, e você consegue receber aqui. Então, claro que com regras específicas, você não recebe da mesma forma, tem várias questões, mas assim, você está abrindo mão da sua principal proteção, e a nossa legislação, ela protege o titular, ela protege o autor, ela protege toda a cadeia de direito conexo. Então, isso é extremamente importante. Isso em relação aos fonogramas e o conexo. Agora, quando a gente fala da parte da obra, e aí sim, eu tenho uma grande crítica, aos players e, indiretamente, a forma que foi negociado lá atrás essas remunerações, onde se esqueceu do independente. Então, por exemplo, a gente tem plataformas que trabalham criadas para viver de música, né? Elas têm toda uma base de dados e elas não conseguem remunerar os autores. Porque muitas vezes os produtores fonográficos não têm essa informação, porque gravaram sem a devida autorização, e outro porque eles não remuneram pessoa física direta. Eles querem que você faça parte de uma estrutura obrigatória. E essa minha crítica é muito grande, porque hoje a gente tem uma empresa centralizadora, que é uma empresa argentina, sequer é brasileira, não a crítica, porque eu acho que o mercado latino é muito forte, mas a gente tem uma empresa terceira centralizando informações, obviamente privilegiando a entidade, as editoras que a criaram, para depois pensar em como remunerar aquele independente que tem que arrumar um jeito de se plugar no sistema deles, que aí é a solução da Abramos Digital ou da Socimpro, que são alternativas. Mas todos só lidam com editores. E o nosso direito... eu acho que tem um lance que é importante com base nisso também, né, Fafá, que é o desequilíbrio, né, dessa remuneração. Então, se você pensar que esses acordos, óbvio que a gente sabe que quando um acordo é fechado com um grande player, uma grande corporação, nunca o primeiro acordo vai ser o melhor do mundo, né? Então, assim, você vai passar por um processo de evolução. O Brasil é muito jovem na indústria, a gente é o 10º país no mundo em tamanho, mas a gente é muito jovem como indústria criativa, a gente é um mercado ainda muito informal. Então, quando fecharam os primeiros acordos, como eu dando aquele exemplo do 30, 58, 12, se você pensar que uma música, né, pensando bem em termos práticos, uma música ela só existe através de uma criação que é a composição,
A gente está falando em 30, 58 e 12, sendo que o 12 é do criador, é um desequilíbrio muito grande. Quando esses acordos foram fechados, óbvio que existe já no mercado um movimento de reequilibrar isso, uma pressão, inclusive, do próprio mercado, dos grandes compositores no mundo, para que esse desequilíbrio cada vez seja menor, né? E as próprias gravadoras, né? Quando foram colocar o conteúdo existente. Porque, lembrando que nós começamos o digital através de pegar o catálogo que existia no físico e imputá-lo dentro do mercado da Apple, do Spotify, etc. Nesse momento, quando as gravadoras fizeram esse processo, elas já tinham uma licença para esse catálogo, quando era do tempo do físico ainda. Eu, como editora naquela época, cansei de licenciar os usos para o físico. Então, no momento que o cara falou assim, estou subindo só o que eu já tinha pago, tá? Então, tá tudo bem. Eu tenho direito à fração do bolo maior. Só que hoje, o mercado é 100% digital. Então, assim, o conteúdo não foi licenciado para um produto físico colocado no mercado digital. Não, ele já é dentro do mercado digital. Então, realmente, a relação de proporções, ela é desequilibrada. Mas existe, de fato, um movimento. Então, quando a gente olha para o setor independente, se eu falando em grandes números, em milhares de plays, essa parte da composição já recebe fração de centavos. O cara que é independente, que tem lá 1.000 listeners mensais no Spotify, a remuneração dele é irrisória, não existe, não existe. Então, assim, aí entra um outro processo dentro do mercado independente, que realmente é buscar uma consolidação dessa carreira dentro do digital, é fazer uma construção disso, um planejamento, para que cada vez ele tente atingir maiores números, porque é muito simples, é algébrico, a partir de milhões de plays você consegue ver frações de dinheiro. Então, você se coloca assim, olhando o mercado independente, que você pega o cara que tem 10.000 listeners mensais, esse cara não recebe o dinheiro, é um fato. A minha outra crítica é a divisão entre reprodução, entre mecânicos. Existe a grande crítica da redivisão da parte dos fonogramas e do autoral, porque você vê um desequilíbrio muito grande. E a segunda crítica é, hoje a gente tem, as pessoas criticam o ECAD, e eu acho que você tem que criticar ao que deve ser criticado para evoluir. Mas não entendem que o ECAD e as associações, e eu faço muitas críticas de como as regras são formadas, etc. e tal, mas é um órgão que tem obrigatoriamente mais transparência e tem capacidade de remunerar. Ele é a única entidade no Brasil que remunera 100% da cadeia. Então, se você aumenta um pouco o valor do streaming, mesmo aí tem que ter uma negociação aí, mas se você aumenta a parte da execução pública, você já tem garantido que aqueles independentes vão receber de qualquer forma da execução pública. E aí ele ainda tem o trabalho de resolver a questão dos mecânicos. Então, assim, o ECAD é referência mundial, né? Mundial, ele é elogiado mundialmente. Mundialmente. Eu já vejo um movimento de aumentar o streaming. Eles botaram a tabela de novo para 4,5%, porque eu sou formiguinha de regras da CAD, principalmente porque eu trabalhei numa associação há muito tempo, eu sei como funciona. Então eu fico ali vendo o que atualiza, o que não atualiza, para a gente entender o que vai acontecer. Eles já atualizaram a tabela deles de 3% para 4,5%. Então os novos contratos eu acho difícil que sejam assinados com 3%, não sei. Existem exceções e existem negociações e etc. e tal. A segunda parte, que aí é uma crítica minha ao ECAD ferrenha e que tem mudado, é que quando foi feita essa negociação, o ECAD, por uma carta enviada através das majors e depois uma carta enviada de uma associação de produtores independentes que não concentra 100% da cadeia, isso deve ser importante, isso é ser falado. Essas gravadoras, no momento, falaram: nós entendemos que não existe execução pública no digital. Aí eu digo assim, você poderia entender isso antes de 2014, e depois de 2014 você tem que dizer que você quer não entender, porque as instruções normativas na mudança de lei sobre execução pública tem uma instrução normativa que é de 2014 a 4, depois eu posso pegar detalhes, que afirma
existe a execução pública, e se você quiser, o que você existe na execução pública é você fazer a gestão direta, aí você tem que avisar para o ECAD. Eu abro mão da minha prerrogativa de ser protegida por você, e nesses lugares eu vou fazer direto. Só que aí as gravadoras esquecem que elas sequer têm informação de como remunerar os músicos acompanhantes. Então, existe uma cadeia do mercado aqui extremamente desprotegida e sendo prejudicada, que são os músicos acompanhantes, porque foi como a Cris falou, na cadeia da agregadora, ele vai repassar para a produção fonográfica. Aí é um segundo ponto que eu faço. Gravadora independente, você não é você que se gravou e que se fez, tenha um contrato com seu intérprete, porque você vai ter que remunerar esse intérprete. Você tem que definir um percentual disso aqui. Quanto fica para você e quanto fica para o intérprete. E não é o percentual, não necessariamente, é o percentual decidido pela execução pública, que esse é um percentual específico de cadastro. E aí, porque com base nisso, você vai remunerar o seu intérprete. E a gente vê as produtoras independentes mesmo, aquelas raiz, se preocupando com música acompanhante. Mas não é 100%. Então, tem uma cadeia extremamente protegida. Então, eu vejo muita gente falando: o ECAD está me roubando porque eu recebi 10 centavos do digital. Sim, você só recebeu 3% quando você for autor. Você não recebeu mais nada. Então, tem que entender essa divisão para você conseguir se remunerar e viver do seu ofício. Porque não é brincadeira. Um autor não tem que ter uma profissão paralela. Um músico não tem que ter uma profissão paralela. Um produtor, se você é artista, esse é seu ofício. É o que você sabe fazer. Eu não sei fazer isso, por exemplo. Eu trabalho no backstage aqui ajudando. E você tirar o ganha-pão da arte ou do ofício da pessoa é extremamente cruel, na minha concepção. Por isso que eu digo que eu e a Cris, nessa briga, a gente tem um pensamento muito parecido de defender o independente. Ele não sabe. Você vai fazer o quê? Então, amigo, você é autor, mas vai vender sorvete na praia porque você não vai se pagar suas contas? Não tem sentido. Ter um projeto, uma carreira sustentável, ter uma música que pague a sua própria conta, é um processo de muito tempo, né? Assim, você criar realmente, entender que a sua música é o seu produto principal. Eu falo que você não constrói prédio, você faz música. Assim, o que fazer dentro desse setor para realmente criar um projeto sustentável? Hoje a gente vê, como eu falei lá atrás, vários selos independentes crescendo, né? E eles se formam em coletivos. Então você pega assim nichos do mercado. Eu tô lá em Santa Rita, e tem 10 artistas da música que tocam no King in the Belly, e de repente o King in the Belly, assim, já jogando uma sugestão, o King in the Belly pode virar um selo. E trazer esse coletivo, né, desses artistas que estão soltos e não conseguem sozinhos, porque você, numa cadeia do coletivo, o coletivo foi o passado, é o presente e será o futuro sempre. A cauda não é mais longa, ela é infinita, né, no processo da música, de um lançamento e de você conseguir se remunerar. Então, assim, você estar inserido num coletivo é muito mais fácil. Por exemplo, eu, agregadora como parceira de negócio, que consigo agregar muito mais valor aos meus parceiros, eu trato vários coletivos. Então, eu tenho os selos menores que eu trabalho e que abarcam coletivos dentro daquele segmento que eles atuam. Então, assim, às vezes também tem essa coisa de como o cara sozinho, às vezes não consegue. Então, é importante dar esse recurso. Eu sempre tenho falado para esses artistas menores, procure se junta força com os próximos e cria um coletivo. E vão trabalhar juntos essa sustentabilidade, porque, de fato, a cauda é infinita hoje. São milhares de lançamentos, principalmente depois do ano pandêmico, né, durante o ano pandêmico. E depois o mercado, ele é totalmente, são milhares de lançamentos semanais, mensais, enfim. Então você concorrer, para você chegar lá na ponta da cadeia, você tem que ter um trabalho com muito tempo e planejamento. E aí até um ponto legal de trazer, que isso envolve diretamente a remuneração de direito autoral, é construir um processo para você distribuir sua música da forma correta. Então, prazo, planejamento, todas as plataformas hoje, elas disponibilizam o que a gente chama de backstage, que é o for artists, né? Para artistas, aqui não tem realmente a ferramenta em português, então é for artists mesmo, que você mesmo faz a sua promoção. Não adianta lançar uma música no mercado e tentar esperar que os royalties, os direitos autorais aconteçam se você não conseguir que a sua música tenha um mínimo alcance. Então, assim, fazer a sua própria promoção, já dando uma dica aí para quem distribui no autoatendimento e não tem essas informações,
prazo é fundamental, né? No mínimo você começa a trabalhar esse conteúdo um mês antes de ser efetivamente lançado. Construa uma condição para que ele tenha um mínimo alcance. Então, você vai lançar o seu produto hoje numa plataforma de autoatendimento, daqui a um mês numa plataforma de autoatendimento. O que você pode fazer para ajudar essa música a acontecer mais? Então, tem alguns recursos que a própria plataforma, a própria agregadora te dá. Então, você vai fazer uma campanha de pré-save, que você vai pedir para 20 amigos seus save o seu conteúdo. Por que isso? Puta banalidade. Não. Porque no momento que você faz uma campanha de pré-save, você é pequenininho, você tem 10 amigos, os seus 10 amigos vão lá e fazem para te ajudar, seu pai, seu tio, seu avô, enfim, você ativa o algoritmo no digital. Você entra automaticamente nas playlists algorítmicas. Isso faz com que o seu conteúdo possa ser mais entregue pela tecnologia. Então, às vezes as pessoas falam, não, esses recursos são desnecessários, eles são fundamentais, principalmente para quem está começando. Todas as agregadoras têm esses recursos, é só você entrar nos blogs lá, no portal das agregadoras, que você vai ver todas as dicas e possibilidades, que quanto mais você tiver um alcance, mais o dinheiro que a Flávia muito bem colocou de direitos autorais vai voltar para você, mas é um processo realmente, criar um mercado sustentável, uma carreira sustentável hoje é difícil. Nunca foi fácil, na verdade, mas hoje a concorrência é muito grande. São milhares de artistas que muita gente migrou para a música. Você pega o próprio game hoje, jogadores de game montando criando suas músicas e distribuindo dentro das plataformas de game. Então é um mercado que está cada vez maior e é possível ser sustentável desde que você use os recursos que o mercado te oferece. Então conhecimento é tudo, informação junto à sua sociedade, escolher uma agregadora que realmente agregue valor para o seu trabalho, ter um advogado. Eu falo, a figura da Flávia é fundamental, as pessoas esquecem da importância de ter um advogado te assessorando. Puta, eu não tenho dinheiro. Todo mundo tem um amigo advogado, você pode pelo menos minimamente ler um contrato, ver se você não está sendo enganado. Muito cuidado com essas relações, porque o mercado, como eu disse, é muito informal ainda. A gente está num processo de profissionalização e moralização da nossa indústria, mas ele ainda é informal. Então, assim, existem muitos, desculpa o termo pejorativo, mas muitos picaretas no nosso mercado. Então, tomar muito cuidado com o que se assina com o produtor, alguma coisa. Olhe, antes de qualquer coisa, peça uma ficha técnica da sua música quando você sai de um estúdio, e se o cara que criou o ISRC para você, fala, deixa eu dar uma olhadinha na ficha técnica, ver onde eu estou. Uma das coisas que a gente mais pega ISRC, onde dentro você pode colocar quantas pessoas você quiser ali, no intérprete, no produtor fonográfico. O que você mais pega é ISRC, que tem o cara que nem chegou perto da faixa, está com músico acompanhante, está com produtor fonográfico. Então, assim, tomar muito cuidado realmente. Se você é sozinho, se você não tem quem te ajude, vá na sua sociedade de gestão coletiva que eles vão te ajudar. Eles têm um atendimento para isso, eles sabem que a importância dessa relação no início da cadeia para que você possa se remunerar, seja o momento que você tiver. Então, esse é um conselho que eu dou. Tome muito cuidado, muito cuidado. Leia tudo que você tem que ler, peça a ficha técnica das suas produções, porque é o seu produto, é o que você tem para vender. Procurando um advogado, tenha atenção à terminologia própria e regras próprias de mercado. Porque às vezes você pega um advogado daqueles top de linha, mas ele é focado em tributário. Ele não vai saber te indicar algumas coisas específicas. Procure alguém que atue na área. Eu sou um exemplo, mas, gente, tem tanta gente boa por aí. Eu acho que é mais importante entender as regras básicas para você poder funcionar. Quando você, na medida que vai crescendo, você vai se aprofundando. Uma frase que eu adoro, que eu escutei num curso com Costa Neto uma vez, que o direito autoral vem a reboque da tecnologia. Então, assim, todo o processo de cobrança, ele vem no momento posterior, porque primeiro a tecnologia é instalada. Você tem todos os players instalando, todo mundo começando. A tecnologia é muito veloz. O direito autoral, ele vem a reboque, ou seja, a gente precisa entender a dinâmica daquela tecnologia para poder buscar a remuneração, para poder repassar. Então, se você pensar hoje a quantidade de ferramentas que a gente tem, todas são tecnologia e todas usam música. YouTube, Facebook, Twitch, TikTok, são milhares de ferramentas. Então, assim, para você constituir uma condição de remuneração em cima disso, é um processo não só longo, como burocrático, como negociação, enfim, tem um monte de coisa envolvida. Mas é isso, é o que a Flávia falou. Então, assim, hoje tudo é tecnologia. Então, você vai fazer um show no Allianz Parque, parte dele possivelmente vai ser
ou compartilhado com milhares de pessoas através dos seus próprios celulares no YouTube ou no Instagram, enfim, numa live que você fica ali gravando show. Então, tudo isso é a tecnologia e essa remuneração, ela é muito difícil de acontecer se não tiver todo um processo de legalização, enfim. A partir do momento que a tecnologia vem atuando para melhorar, a gente vai ver cada vez mais agilidade, a gente vai ver cada vez mais transparência, porque fica mais fácil confrontar as informações. Então, e isso é uma coisa mais ou menos recente, né? A gente ainda vê muita coisa antiga, assim, a gente vê ainda muitas editoras antigas que ainda não são tão tecnológicas, muitas gravadoras que talvez não tenham tanta tecnologia, mas a gente também vê aqueles que já estão correndo atrás e tendo cada vez mais tecnologia para atuar a seu favor. Identificação do titular, como a gente falou, lá na ponta inicial da cadeia. Se você pegar hoje o Spotify, antigamente você pegava o disco, né, o CD, o vinil, o encarte trazia todos os titulares e suas fichas técnicas. Você sabia quem era quem. Coisa que eu mais gosto até hoje é pegar um CD, abrir e ficar vendo quem é quem dentro daquele produto. Hoje em dia é a plataforma, mais uma vez, estamos no mundo digital. Então a importância de trazer os créditos para dentro da plataforma é fundamental, porque em algum momento, quando a gente realmente conseguir remunerar adequadamente, corretamente, essa informação é crucial. No momento que você subiu aquilo sem a informação, colocar depois é muito mais chato. Então, quando você vai subir sua música, realmente se preocupe em já trazer o crédito. Tá, eu vou fechar só agradecendo o convite que eu adorei. Sou uma fã do King The Belly, do Backyard, tudo. Muita saudade realmente de estar ao vivo nesse evento e sentada naquele sofá maravilhoso. Mas, enfim, que ano que vem a gente consiga se encontrar pessoalmente, mas se precisar a gente está por aí. E eu queria agradecer o convite, primeira vez que eu participo. Esse ano era o ano que eu pretendia ir, porque eu não conseguia no passado, então eu vou ter que ir ano que vem. Espero que eu não tenha causado mais confusão, tenha esclarecido, me coloco à disposição, todo mundo sempre sabe, se quiser me procurar, me procure, que às vezes eu demoro a responder, mas eu sempre tirar uma dúvida ou outra, eu acho que a gente tem a obrigação de informar e de debater. E agradeço o convite e espero que tudo passe logo para a gente ir ano que vem. E eu adoro quando eu posso falar junto com a Cris. Então, eu também amo. A gente, acho que além a gente tem que ir juntas. É isso, a gente tem que sentar no sofá juntas. Obrigadíssimo, Kátia. Super beijo. Beijo, Flávia. Obrigadão, gente. Imagina. Mais uma vez, muito obrigado ao pessoal da King The Belly que fez esse convite pra gente. Eu acho que essas duas cantoras incríveis, a gente não poderia perder a oportunidade de vê-las cantando junto, então a gente resolveu fazer uma música todos juntos, eu acompanhando no violão, elas com essas vozes maravilhosas. Espero que vocês que estão do outro lado já tenham gostado e continuem gostando, e também não deixem de assistir todos os outros conteúdos desses dias de King The Belly Backyard Sessions, tudo online. Bom, mais uma vez obrigado. Vamos fazer música.
hacer ojos grises. Vamos. Vamos.
empiezo a recordar, ahí estás vos, como un sol que brilla siempre en mi interior, que ilumina cuando ya oscureció. Solo la mirada de tus ojos grises no es encandilada por la luz del sol. Lo que no imaginas cae entre tus pies, a pesar de que repito nunca más. Los ciegos se acercan, buscan más y más. Solo la mirada de tus ojos grises no es encandilada por la luz del sol. Encandilada por la luz del sol. No olvidé, sigo pensando en olvidar. Cuando empiezo a recordar, ahí estás vos. Tip 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 eu não quero estar lá. Se você está aqui, é uma cidade fantasma, calçada, areia, mar e jardim. Se você está, eu não me importo onde estou. Se você não está, eu não sei bem pra onde ir. Fico virando na cama, flutuo no vazio, eu não consigo dormir. Você é meu lado bom, é meu coração batendo do lado de fora. Eu sei o quanto eu esperei pelo dia em que eu me sentisse assim. Não vá embora. Tip 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 tip. Amor, vem ver, a lua está tão bonita. Eu quero ser o abraço que você precisa. Eu gosto tanto de você. E ainda depois de tantos dias nos seus olhos, me reflito mais feliz. Você é meu lado bom, é meu coração batendo do lado de fora. Eu sei o quanto eu espero
pelo dia em que eu me sentisse assim, não vai embora. Se ficarmos de mãos dadas, nunca iremos nos perder. Se ficarmos de mãos dadas, nunca iremos nos perder. Se ficarmos de mãos dadas. 1, 2, 3. Você é meu lado bom, é meu coração batendo do lado de fora. Eu sei o quanto eu esperei pelo dia em que eu me sentisse assim, não vai embora. Showed up in my t-shirt, asking where it all went wrong. Like it's easy to see it. I wish there was a pinpointable moment. I wish the chapters read themselves like a flower through the sidewalk, or a book left on the shelf. It's everything together. It's everything all at once. Talked into the evening, plastic chairs behind your house, making up constellations. You said you wished that the moon was just wax paper strung up in the sky, that it wasn't all so out of reach, that it didn't change the tide. Oh, it's everything together. It's everything all at once. Earthquake broke the ground below my feet. Thoughtful once I was in a crooked dream. Turn my whole world upside down, a circle can barely spin. That relief from head to foot, at least I still can breathe. Happy low road
I'll be back on my feet. Right on track, it's sooner than you think. Earthquakes sometimes happen suddenly. The landscape changed completely in a blink. Can't avoid to get the pieces and swallow up our tears. We always find the stronger in moments just like these. Happy love, I'll be back on my feet. Right on track, it's sooner than you think. It's heavy love, but I'll be back on my feet. Heavy love, but I'll be back on my feet. Right on track, sooner than you think. Obrigado, gente. Fiquem em paz. Espero que todo mundo tenha um final de ano tranquilo, saudável. A gente se vê em 2021. Heavy love, I'll be back on my feet. I'm looking out the window here and there's about 40 sheep and 10 or 12 cows, and there's 2 sheep chasing each other around. And I don't know if I should go and rescue the little sheep. He's being harassed. This song is one of the first songs I wrote for my recent album, which came out on the 3rd of April, perfect timing. This is called Wide Awake and Dreaming. Where did you go, my darling? Why have you forgotten me? You left me in the morning, now you have abandoned me. Where did you go? Did you go out to the garden to take care of your aubergines? I know how much you love them. You tend to them so patiently. Where did you go? Wide awake and dreaming, I thought you were my miracle. The full moon was rising, but now it's almost gone. Where
did you go? Night. Where did you go, my darling? And why have you forgotten me, forgotten me? Shall I wait until the evening? Or have you now forsaken me? Will you return to me? Will you return to me? Thank you very much. And I think I just realized why the sheep is chasing the other sheep around the field. It's getting a bit graphic here. Talk soon, bye. I don't care if you say that I'm a little bit lazy. I don't mind. I don't always have the energy for keeping up appearances, but I'll be fine. I'll be fine. Say you've done what you were from me, but to do it anyway. One more time.
someone new.